noite. Foi há 39 anos que aconteceu a revolução que viria a mudar a vida de Portugal e dos portugueses. O 25 de Abril pôs fim à ditadura. Foi um golpe de Estado militar que derrubou o governo apenas num dia e sem violência. A revolta foi conduzida pelos oficiais intermédios, a maioria capitães, que formaram o movimento das Forças Armadas. É nosso convidado, o Coronel Francisco Faria Paulino, um dos capitães de Abril, que durante o verão quente também foi porta-voz da chamada dinamização cultural. Muito boa noite, Sr. Coronel. Vamos começar pelo início da história desta revolução. Quando é que os militares perceberam ou começaram a pensar que era necessária uma revolução? Bom, é difícil dizer a data certa em que os militares, os capitães neste caso, tomaram consciência que era necessário fazer uma revolução. Até pela própria natureza das coisas, os militares não são propriamente fazedores de grandes revoluções. Apesar de tudo, havia já exemplos no Peru, com o general Alvarado, enfim. De qualquer forma, a guerra já se estendia há demasiados anos, não havia perspectivas de solução para a guerra. A guerra tinha que ter uma solução política e não uma solução militar. E não se eternizaria porque, evidentemente, o país não teria condições para aguentar uns efetivos de 180 mil homens todos os anos em guerra, em 3 teatros de operações, com uma imigração galopante. Por conseguinte, a guerra era insustentável e, por conseguinte, havia que tomar uma decisão política e essa decisão nunca aparecia. Por isso, fruto de um determinado de conjunturas, congressos combatentes e por aí fora, em que o governo começa a sentir-se acossado e começa a tentar encontrar apoios, a brigada dos generais que vão fazer o beijamão ao general, ao primeiro-ministro, ao presidente do governo, Marcelo Caetano e por aí fora, e isto não dava. E nós começámos a organizar-nos. Quer dizer, nós os mais novos, eu tinha 28 anos nessa altura, e como eu outros tantos, nós já íamos na segunda comissão e começou-se a tomar consciência que isto realmente era insustentável. E foi fácil fazer essa organização para derrubar o regime? Isto fácil nunca é. O que é facto é que o regime também já estava em dissolução e, por conseguinte, as reuniões conspirativas eram realizadas, não direi à porta aberta, mas quase, e, por conseguinte, as coisas vão-se organizando. E eu fiz essa dita conspiração na Guiné, vim 2 ou 3 vezes a Lisboa como porta-voz, e como porta-voz não, mais como correio do que como porta-voz, e seja como for, depois do golpe das Caldas, parecia que estava tudo já organizado para sair. De alguma maneira aquilo funcionou como um teste e realmente em 25 de Abril, passado praticamente um mês depois, a revolta estala. Havia uma insatisfação militar, uma insatisfação também provocada em parte pelas condições económicas, pelo baixo pagamento, digamos assim, pelas baixas remunerações das Forças Armadas. Se os militares fossem bem pagos, na sua opinião, teria havido ou não revolução? Teria necessariamente havido revolução, porque fazer da Revolução do 25 de Abril uma conspiração corporativa de militares para ganharem mais, não foi isso. Quer dizer, que contribuiu para a insatisfação da maior parte dos militares e que, por conseguinte, o núcleo mais organizado politicamente conseguiu, de alguma forma, dar um sentido político a esse cansaço e essa falta de motivação para manter-se uma guerra que todos nós sabíamos que aqui não tinha solução e havia exemplos. Por conseguinte, o 25 de Abril surge também como uma manifestação de insatisfação dos militares perante a guerra, perante as condições políticas, perante as suas próprias condições de vida, das suas famílias e por aí fora, mas de alguma forma vem corporizar um sentimento que existia no país. E por outro lado vem pôr um ponto final numa situação que se arrastaria indefinidamente e para a qual não havia mesmo solução. Sr. Coronel Faria Paulino, tem a noção que esta revolução também passou por si? Eu venho hoje, porque já passaram quase 40 anos, de mim não falo de certeza porque não sou relevante neste contexto e não é por humildade, quem me conhece sabe que eu não sou propriamente um modelo de Mas sente orgulho em ter participado na Revolução? Obviamente que sim, não só sinto orgulho, como reivindico isso como um dos pontos altos da minha vida. E agora, e sei que contribuí na minha modesta posição, mas o que é facto é que
penso que a revolução é de todos. Nós que a disputámos, aqueles que a acompanharam, que a desenvolveram e mesmo aqueles que a combateram, porque o resultado está à vista e é feito por todos. Por conseguinte, não é por acaso que não há praticamente mortos na revolução, porque os militares estavam fartos, cansados dessa guerra. Estavam fartos de guerra. Estavam fartos de guerra e estavam fartos de mortes inúteis. E, por conseguinte, houve essa grande preocupação de fazer uma volta pacífica. E essa revolução serviu de vacina, a Espanha vem a seguir e por aí fora. Há um conjunto de situações na Europa em que Portugal realmente foi muito original, chamemos assim, porque há uma revolta feita por militares, um ano depois há umas eleições completamente livres para uma Assembleia Constituinte e passado pouquíssimo tempo, mais outro ano e os partidos estão no poder, com uma tutela do Conselho da Revolução, mas que passados uns anos desaparece completamente e a sociedade desenvolve-se. Alguma vez pensou que este plano, maioritariamente, digamos assim, dos capitais, podia falhar, podia correr mal? Bem, acho que todas as coisas podem correr mal, mas se não fosse desta vez havia de ser num 25 de Abril qualquer, passados não sei quantos meses. Já tinha corrido mal em 16 de Março e correu bem em 25 de Abril e teria necessariamente que correr bem porque não havia saída. E o 25 de Abril nós continuamos a falar muito nos 3Ds, e ele passa precisamente por aí, pela descolonização que tinha que ser feita, tinha que passar pelo fim da guerra, pela democratização do país e pelo desenvolvimento que era necessário. Qual dos 3Ds é que foi o mais bem sucedido? Eu acho que todos foram sucedidos, uns melhor e outros pior, porque nestas coisas não há revoluções por cartilha e por conseguinte as coisas vão sendo aproximadas, as coisas vão acontecendo, nós vamos intervindo. Agora o que é facto é que em 1974 Portugal era o último país a ter colónias. Parece que nós fomos muito originais a fazer uma revolução e a haver uma descolonização. E o que é facto é que nas Américas houve 33 descolonizações e o Brasil em 1822 é a 18ª, porque aí também nem sequer fomos originais. E na África há 52 descolonizações e até 1974 tinha havido 42. Nós estávamos orgulhosamente sós e depois há mais 8, das quais 6 são nossas. O seguinte, o que acontece é que tinha chegado o momento, o Sr. Macmillan, quando fala nos Ventos da História em 1960 na África do Sul, fala de uma força tremenda que havia em 1960 há dezenas na década de 60 há dezenas de independências em África. E em 61 a Índia tinha sido embora, o São João Batista da Ajudá tinha ido embora e começa a guerra em Angola. Por conseguinte, estas coisas tinham que acontecer. Nós tivemos, até 74, 13 anos a combater por uma coisa que sabia que era inevitável. O senhor era capitão da Força Aérea. Quando é que percebeu que estava na altura de acontecer a descolonização? Aí está difícil hoje. Olha, por uma simples razão, que o primeiro dia em que pus lá os pés, a primeira vez em que sou mobilizado e chego a Moçambique, é evidente, quando eu vou para a Academia Militar, a minha formação era uma formação de republicano histórico, sabia claramente que a democracia era necessária, mas achava que as colónias faziam parte daquele património histórico. Mas quando a gente chega a um sítio e tudo aquilo que nos disseram da igualdade, da maneira como as pessoas eram tratadas e por aí fora, não era verdade. Não era verdade. E bastava chegar à África para perceber... E o processo foi bem conduzido? O processo foi conduzido como foi possível. Isto não é tal coisa, não é com régua e esquadro como é fazer fronteiras em África. Marcar os países, quando nas conferências de Berlim, etc., foi fácil. Foi com uma régua e com um esquadro, bumba, corta aqui. E corta aqui, deixa uma nação de um lado e lança o Moçambique também tem retas nas suas fronteiras. Foram traçadas dividindo os Macondes, dividindo os Macuas e por aí fora. E Angola a mesma coisa e na Guiné a mesma coisa se passa, como se passou no resto da África. E hoje todos os conflitos que nós estamos a ver existirem em África têm a ver com as sequelas dessas nações cortadas a régua e esquadro, que depois essas tensões nacionais que existem entre diferentes
que são homogeneizadas numa constituição política que mete toda a gente no mesmo saco, e depois são agudizadas pelos interesses, obviamente, económicos, que têm todo o interesse em que as nações que estão metidas no mesmo país não se entendam. E isso surge tudo o que assistimos hoje em África, que é melhor, não é nem melhor nem pior do que aconteceu em Portugal, porque nós aí também não somos originais. O senhor ainda há pouco dizia que Portugal ficou orgulhosamente só neste processo, digamos que era o único país a colonizar outros países. Podia ter funcionado a via diplomática em vez da guerra, ou este regime, digamos assim, era um regime autista? Não, era completamente autista, mas repare, o salazarismo prolonga-se durante aqueles anos todos, porque havia interesses poderosíssimos a comandar o nosso país, e porque se vivia naquela lógica de que realmente o Salazar dizia que o país pobre era indestrutível. E realmente é verdade, quer dizer, quando já não tem nada a perder, não nos podem fazer mal a não tirar-nos a vida. Ora, o país precisou realmente desta revolução, mas é feito por toda a gente, porque tinha chegado a hora realmente as pessoas se levantarem. E a descolonização teve coisas boas e coisas más, como é evidente, mas é um fruto das circunstâncias históricas é que nós fomos levados por esse autismo de não conseguir encontrar soluções. Eram soluções sempre difíceis e complicadas. Nós sabemos que temos mais de 500 mil de retornados, e esse exemplo de gente que perde tudo nos tais ventos da história, que não percebe, que não superou, não foram eles que superaram esses ventos, mas esses ventos acabam num clima de Guerra Fria, em que o mundo está dividido entre o Bloco Soviético e o Bloco Capitalista, em que as colónias são requisitadíssimas e todos pretendem lá ir cavar, ir buscar matérias-primas, mão de obra e coisas assim. É evidente que são apanhados neste turbilhão e têm que vir. E hoje nós olhamos para onde é que estão os retornados ao fim de 40 anos, ao fim de praticamente 40 anos. E a gente não sabe onde é que eles estão, felizmente. Foram totalmente reintegrados numa população de 8 milhões de pessoas. Ainda hoje em França é difícil, esse problema da reintegração dos franceses que vieram da Argélia não está bem resolvido. Tem problemas. Obviamente que houve problemas, esses problemas nós sabemos resolvê-los. O presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, afirmou hoje que é sempre polémico fazer a ligação entre o 25 de Abril e as independências de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe. Até porque a luta, diz ele, foi feita pelos povos e movimentos de libertação nacional dos respectivos países. Partilha desta opinião? Acho que sim. Agora, se não tivéssemos feito a revolução, provavelmente isso tinha-se adiado mais uma data de tempo, com mais um conjunto de dramas muito grande, que sem qualquer benefício para ninguém. É evidente que a guerra é travada, e principalmente em África, em Angola, Moçambique e na Guiné. Em Cabo Verde não houve essa luta, mas essa luta houve através da Guiné. E por conseguinte, se não houvesse essa luta existiu no resto da África, como existiu nas Américas e por aí fora, porque os povos, de alguma forma, tendem para a independência, como nós aqui. E por conseguinte, o 25 de Abril apenas apressou o processo histórico. Em 1974 o senhor estava na Guiné, na altura em que se deu a Revolução. Como é que era feita a comunicação entre os capitães para preparar este golpe? Era feita conversando uns com os outros, aquilo era pequeno, relativamente à Força Aérea éramos poucos e por conseguinte era de alguma maneira fácil entendermos. O Exército tinha as suas células e nós íamos íamos comunicando uns com os outros. A Força Aérea tinha uma comissão, o Exército tinha outra e a Armada outra, e nós depois entendíamos nas cúpulas, chamemos-lhe assim, e cada um ia desenvolvendo os seus próprios processos. O senhor já não está na vida militar. Como é que aconteceu este ingresso na vida militar, na Academia? Eu primeiro fui para o Colégio Militar e estive lá 7 anos. E depois, naturalmente, segui a carreira para que tinha estado preparado durante o liceu, que era feito no Colégio Militar. E fui para a Academia precisamente para ser piloto. E fiz, depois, por razões de enjoar, acabei por tirar outro curso na Academia e fiz a minha carreira na administração da Força Aérea. Alguma vez, quando instalou a guerra, se arrependeu de ter entrado na Academia? Não, eu não sou muito de arrependimentos, porque
quando tomas decisões, tomas convencido de uma coisa, não vale a pena estar-me a arrepender das coisas, é preciso enfrentá-las. Aquilo que eu percebi claramente é que estava numa guerra injusta, e nessa altura, pelo menos do meu ponto de vista, e nessa altura avisei, quando sou mobilizado a segunda vez, o meu comandante, que era do meu serviço, e disse: o senhor não me apanha mais vez nenhuma. Não deixo essas coisas. Não é verdade, não me apanha mais vez nenhuma. E só não saio já porque estive aqui 6 meses e mobilizaram logo assim e nem me deram tempo. Mas da próxima vez já não me apanham. E na altura tinha essa possibilidade de escolha? Não, nessa altura não temos sempre possibilidade de escolha. O problema é que naquela altura ainda era para mim mais fácil ser mobilizado do que desfazer a vida toda. Mas a resistência começou aí. Ainda se lembra do dia em que regressou da Guiné e veio para Lisboa, e chegou a Lisboa e viu, portanto, um país a viver já em plena democracia? Eu vim a Lisboa, eu tive a felicidade de vir a Lisboa como representante da Força Aérea no dia 1 de maio. E assisti à manifestação do 1º de maio de 1974, que é realmente um momento único na vida de uma pessoa. Porque aquilo que se sentiu ali foi um país a escapar de uma situação que não controlava, e havia um ambiente de alegria, de fraternidade, de solidariedade, provavelmente exagerada relativamente à situação. Sentiu que tinha feito serviço público? Não, eu servi que tinha feito aquilo que devia fazer. Ponto. Nem mais nem menos. Achei que aquilo tinha que ser feito, as circunstâncias permitiram-me estar no lugar certo, na data certa, e não me enganei. Consequente, é tão simples como isso. Feita a descolonização, a democratização era uma das metas do movimento das Forças Armadas. Esta democracia foi a democracia desejada? Repare, naquela altura, em 74, havia perto de 1 milhão de imigrantes. E o país era realmente muito pobre. E aí, sim, viveu-se momentos de crise económica. Nós fomos intervencionados não sei quantas vezes depois. Há toda a procura o FMI teve cá, é o que eu quero dizer com isso. Houve toda a procura de encontrar equilíbrios numa sociedade que não se conhecia. Nós estávamos formatados naquela uniformidade da censura, das prisões políticas. Quer dizer, a brincar, foram milhares, dezenas de milhares de pessoas presas durante desde 1963 a 1974. E nós vivíamos realmente uma situação de censura. Hoje em dia, em Portugal, nós somos 10 milhões e 900 mil, ou 500 mil, ou o que é. Há 5 milhões, praticamente, de pessoas que nasceram depois do 25 de Abril. Metade da população portuguesa nasceu depois do 25 de Abril. Por conseguinte, a democratização que hoje existe, os partidos a funcionarem, bem ou mal não interessa, mas existem, estão a funcionar. E estes 5 milhões de portugueses não sabem de todo o que é viver sem liberdade. Podiam dizer o que pensam, manifestarem a sua opinião. Está a querer dizer que não sabem dar valor à democracia? Não, sabem dar valor à democracia. O que tem que dar, obviamente que dão valor à democracia. O que acontece é que os outros 5 milhões lembram-se bem do que era viver assim. E isso tem que ser passado a esta gente toda. Nós temos que encontrar os mecanismos de sermos capazes de, usando as regras do jogo democrático, que demorou muito tempo a construir e que provavelmente têm que ser reformuladas, porque isto tem que ser feito sempre permanentemente. O mundo vive em crise e a crise é mais uma crise das pessoas não saberem exatamente qual é o seu futuro, como é que isto pode funcionar, porque parece que não tem conserto. E a democratização, necessariamente, que sofre, a nossa democracia, quando surge em 40 anos, conseguiu dar passos avantajosíssimos de acordo, tendo em vista aquilo que tínhamos. O que é que falta agora? Uma cidadania ativa, é isso? Repare, o que falta hoje, do meu ponto de vista, é percebermos, em concreto, que o mundo mudou. O mundo não é necessariamente o mundo que era em 74. Nós hoje vivemos na perspectiva de sermos 9 mil milhões de pessoas dentro de 30 anos, em que os recursos se estão a exaurir de uma forma muito rápida
em que não é possível continuar a prometer as mesmas coisas da mesma maneira. Não é possível continuar a falar em produtividade e pensar que essa produtividade é criar mais desemprego, é criar mais valias que não são bem distribuídas e por aí fora. Nós temos necessariamente que aprender a viver de outra maneira. E isso é que é difícil, porque nós fizemos uma revolução em 74, foi uma revolução aparentemente, apesar de tudo, pacífica, porque estavam criadas essas condições, eram claras as condições que nós tínhamos que mudar de vida. E mudou-se. Bem ou mal, lá nós fomos... O desenvolvimento foi o desenvolvimento desejado, digamos? Não, o desenvolvimento foi o desenvolvimento possível. É evidente que a entrada na União Europeia, é evidente que isso trouxe imenso dinheiro, que foi aproveitado de uma forma ou de outra, mas o que é facto é que há, e vem sempre à colação, quando se fala em desenvolvimento, a questão da mortalidade infantil, que baixou de uma forma abissal desde 1960, mas fundamentalmente também a partir de 1970, dos anos 70. Isto representa organização, capacidade de perceber os problemas, capacidade de organização para os resolver. E quem diz isto diz a parte da educação cresceu exponencialmente, a quantidade de médicos, de enfermeiros, de advogados que há neste país, de técnicos, todas as mais variedíssimas matrizes, são o resultado de um investimento que foi feito nos portugueses. E como é que olha para o atual estado do país? Eu olho com preocupação, como é evidente, mas olho com uma preocupação. A minha maior preocupação é sentir que o discurso político está desajustado da realidade real. Nós continuamos a fazer um discurso político, parece que o emprego está ali à beira da esquina, é só mais um bocadinho de austeridade e a coisa fica resolvida. Eu não acredito nisso, não acho que isso seja verdade. Eu acho que nós estamos já numa revolução silenciosa, em que os paradigmas de vida estão a mudar progressivamente. Todos estes desempregados, todos estes desclassificados, porque provavelmente me parece que não têm classe, são potencialmente um resultado desta revolução que está a acontecer. É uma revolução ao contrário. Nós somos atirados para o desemprego. Os jovens, 1 em cada 4 jovens europeus está no desemprego. E esta revolução pode acabar em quê? Eu não sei porque não sou bruxo. Agora, que não vai acabar bem, se isto continua assim, não vai acabar. Porque, repare, como é que é possível que haja... Nós temos 36% de desemprego, ou 37% de desemprego jovem abaixo dos 25 anos. Espanha tem quase 60%, a Itália tem 55%, ou o que é. Porque a Inglaterra tem 22%. Porque, assim, isto é um problema mundial, isto é um problema europeu. A globalização, resolvemos os problemas, define tudo em termos macro, em termos... o nosso destino, o nosso futuro está a ser decidido numa esfera qualquer que nos ultrapassa, mas nós depois temos que o resolver localmente. Acha que é necessária uma nova revolução de Abril? Não, eu acho que a revolução já está a ser dada. Eu acho que o problema é esse, é que a revolução está a acontecer e nós não a estamos a ver. Nós estamos a ver todos os dias a incapacidade de enfrentarmos os problemas que a globalização coloca e continuamos a dizer que é da mesma maneira. A senhora Dona Merkel continua a hesitar e por aí fora. Eu sou um europeísta convicto porque sei o que é a guerra e sei claramente que se a Europa não se construir, se não formos capazes de fazer as concessões necessárias, as cedências necessárias, se sermos capazes de construir uma nova Europa, quer política, quer social, quer economicamente, nós vamos ter uma guerra a sério. A Troika é vista pelos portugueses como um bode expiatório desta austeridade. Portugal e os políticos portugueses têm dificuldades em assumir ou não os erros? Eu acho que têm dificuldade em assumir os erros. O problema é que todos nós temos dificuldade em assumir normalmente os erros. Precisamos de melhores políticos? Não, nós precisamos de melhores todos nós. Precisamos ser todos nós melhores. Os políticos são, ao fim e ao cabo, a espuma da nossa sociedade, é o que ficou ali. São aqueles que de alguma forma tentam resolver. Eu não sou daqueles que do bota abaixo o político, eu até lhes agradeço, porque eu nem quero fazer, porque eu sinto, é bom que haja pessoas, agora é bom que essas pessoas também pensem e tentem viver no mundo em que vivemos e que não... Acho que têm que estudar mais, acho que têm que perceber melhor o mundo em que vivemos, acho que têm que ser capazes de deixar de perceber que a verdade não é só uma, a verdade... o Steiner diz que é capaz de se entender com qualquer pessoa que seja capaz de defender as suas convicções, mesmo que isso tenha problemas. Eu também sou assim. Eu sou capaz de me entender com uma pessoa que não pensa como eu, mas que eu perceba as convicções dessa pessoa para defender isso. E ela vai me entender. O que não é possível é haver alguns que são os senhores da verdade e tu o resto não presta. Isto assim acaba mal.
Cavaco Silva, o Presidente da República, deixou hoje um alerta: se mantiver o clima de crispação política, de nada valerá ganhar ou perder eleições. No discurso que marcou hoje os 39 anos do 25 de Abril, o Presidente da República condenou a possibilidade de eleições antecipadas, dizendo que o país não está em condições de juntar-se a uma grave crise política, juntar, aliás, a crise política à crise económica ou financeira. Como é que vê estas palavras e este discurso do Presidente da República? Está ou não a tomar partido do Governo? Eu não sei, o que eu acho é que ele não está a ver, eu não percebo como é que ele não vê que nós estamos em crise. Porque, assim, o problema é saber se vem novas eleições ou não vem novas eleições. O país não se governa. Nós estamos a ter remodelações ministeriais às pinguinhas, hoje é um secretário, amanhã são outro. Quer dizer, isto está-se a esboroar tudo e era preciso realmente encontrar as energias necessárias para encontrarmos um programa claro que juntasse as pessoas com convicções e sérias, que soubessem que este país, no contexto europeu, tem que realmente fazer qualquer coisa, quer localmente, quer no contexto europeu. Está a dizer que é preciso mudar de governo? Não, eu não entro por aí porque não sei. Quer dizer, eu acho que este governo não está a resolver os problemas, mas não sou daqueles que pensam que outro governo vai resolver os problemas da mesma maneira do que este, com menos austeridade. O mundo precisa de frugalidade. A frugalidade mede-se em pessoas. A austeridade parece que só se mede em euros. E o que nós precisamos, o mundo não aguenta esta escalada desnorteada para o consumo sem fim, sem rei nem roque. Nós não podemos consumir aquilo que não temos, mas não é o problema, é o problema das parcas reformas dos portugueses. Parece que a Europa do Sul são os preguiçosos e a Europa do Norte. Quer dizer, o mundo tem que ser repensado, isso vai demorar tempo. O senhor é um homem ligado às artes, é licenciado em História, criou uma editora que é a Quetzal em 1987. Alguma vez pensou escrever as suas memórias de Abril num livro? Não. Porquê? Porque não quero. Não. Eu tenho... Tem receio? Não, como o senhor disse, eu não me dou essa importância, percebe? Como o senhor disse, eu sou formado em História e, por conseguinte, sei que é necessário uma certa distância para analisar os factos históricos. E eu, para escrever as memórias, primeiro tenho má memória. E, em segundo lugar, para escrever as memórias, tinha que achar que tinha memórias interessantes para contar às pessoas. Não tenho. Tenho memórias interessantes para contar aos meus amigos, não tenho receita para ninguém, não quero impor nada e, por conseguinte, gosto muito mais de ler do que de escrever. E, relativamente à minha vida, não lhe dou essa importância para servir de exemplo a ninguém, senão porque é que eu iria escrever as minhas memórias? Se elas não servissem para nada. Sr. Coronel, foi porta-voz da chamada dinamização cultural. O que se pretendia com esta campanha de informação? Eu não fui porta-voz. Eu era um dos elementos da Comissão de Dinamização Central, que era o elemento da 5ª Divisão do Estado-Maior-Geral das Forças Armadas, tinha por obrigação transmitir para fora da estrutura militar aquilo que era o programa do movimento e como é que nós o interpretávamos. E por isso, quando vim da Guiné, no dia a seguir apresento na dinamização cultural do MFA. E aí fui desenvolvendo todo um processo com os meus camaradas, e quero aqui deixar uma menção de saudade e de respeito e de reconhecimento do Ramiro Correia, que era o nosso chefe, que era médico, era primeiro-tenente da Armada e que era realmente um homem muito culto, poeta e um homem bom. E andámos pelo país inteiro a tentar explicar às pessoas o que era a Revolução e nós próprios a tentar perceber o país em que vivíamos. E que país é que encontrou? Encontrei, não foi uma, nem duas, nem 20 vezes, que as pessoas naquelas sessões de esclarecimento que fazíamos pelo norte do país, à luz de candeias, com megafones, porque não havia eletricidade e nada disso, eu sentado numa janela com uma perna para fora e outra para dentro, porque as pessoas estavam dentro da sala, na sala de uma escola, e estavam outras cá fora. 40 pessoas mandaram cumprimentos para o Dr. Salazar, ele estava morto e enterrado há não sei quanto tempo. Conseguinte, o problema aqui, havia uma total ausência de informação no país sobre o mundo em que vivíamos. E essa informação também, nós também tínhamos alguma quota parte dessa desinformação.
E essa informação não podia ser feita pela rádio, por exemplo, que era o meio mais acessível à altura? Mas não, porque essa informação também foi feita pela rádio, como também foi feita pela televisão. Eu fiz programas de rádio ao domingo, eu e outro camarada da Armada, tínhamos na Antena 1 um programa de 3 horas, desde as 9 até ao meio-dia, em que respondíamos às perguntas que nos faziam. Mas havia a necessidade de ir para fora para... Porque as pessoas queriam falar, queriam saber, queriam acontecer. E houve um conjunto de iniciativas em que os militares intervieram na feitura de estradas, na resolução de problemas concretos que as populações tinham, quer ao nível da saúde, quer em questões de infraestruturas, que eram feitas com aquilo que havia, com a prata da casa, com a generosidade das pessoas locais, com o apoio das máquinas da engenharia militar, ou fosse como fosse, ou com os médicos e enfermeiros, quer da Armada, quer do Exército, enfim. Era um país que se estava a descobrir, e nós militares estávamos a descobrirmos também com ele. E a dinamização cultural do movimento das Forças Armadas foi fundamentalmente isso. Obviamente que havia muito mais coisas, havia os cartazes, havia toda a parte plástica que também saía dali, e por aí fora. O senhor, aliás, tornou-se bastante popular na televisão, principalmente na televisão, por dar a cara pelo movimento das Forças Armadas. Esta popularidade afetou-o? Não, por uma razão muito simples, porque eu sempre soube que era, quando muito, e diziam, e há testemunhas disso, que eu era o Henrique Mendes daquela situação. Quer dizer, eu era um porta-voz, eu não tinha mais importância do que essa. E como lhe refiro, não é por uma questão de humildade, é por uma questão de consciência do meu papel num determinado momento. Eu faço as coisas porque acredito nelas, acho que estão feitas e acabou. Calhou-me a mim dar a cara nos programas da televisão da dinamização cultural. E acabou ali. No dia 25 de novembro de 1975, às 7h30 da tarde, o senhor é preso em Monsanto, juntamente com mais de 30 militares. Acha que também esta popularidade foi o mote, digamos assim, para a sua detenção? Para a minha detenção, não, porque eu estava lá. Apesar do papel, não ter nenhum papel determinante nessa operação. Mas estava lá e quem anda à chuva molha-se. Agora que a minha popularidade poderá ter contribuído um pouco para arranjarem um protesto? Não, um protesto não. Eu fui acusado de andar com estrelas de brigadeiro no bolso, que é uma coisa ridícula, porque era preciso ter vista radioscópica para saber quais eram as estrelas que eu trazia. Mas isso foi tudo tirado a limpo depois. Havia necessidade... que era um preço político? Claramente que era. Porquê? Porque fui preso por razões políticas, por estar a defender, naquele caso... Não era o gonçalvismo, naquele caso as situações estavam todas muito extremadas. Eu tomei partido naquela altura pelos sargentos paraquedistas. Os oficiais tinham abandonado a unidade e os sargentos tinham lá ficado. A minha solidariedade e a minha compreensão da disciplina militar era relativamente aos que tinham ficado no seu posto. E não aqueles que, por razões políticas, e com está tudo estudado, e já todos a falar, e já toda a gente disse, tinham ido para a cortegaça para exercerem uma pressão sobre o poder revolucionário naquela altura. E, por conseguinte, a minha solidariedade era com os sargentos por ficar no sítio e com os poucos oficiais, que eram 2 ou 3, e continua a ser hoje. O senhor esteve detido durante 4 meses. Que experiência ou que lições é que tirou desta detenção e desta passagem no cativeiro? Eu tive preso 4 meses com outros camaradas. A minha prisão, felizmente, já tinha havido o 25 de Abril e, por conseguinte, faz toda a diferença entre a maneira como nós éramos detidos, apesar de eu ter estado isolado, entre numa prisão militar ou numa prisão, ou no Aljube, ou em Caxias, ou em Peniche, já não falar no Tarrafal, enfim. Porque, alguma coisa tinha já mudado, e apesar de tudo nós éramos militares. E isto também tem importância. Agora, eu penso que, e perdoem-me a blaga, eu acho que se nós fôssemos presos todos, um mês pelo menos, na vida, fazia-nos muito bem. Porque aqueles 4 meses foram meses que eu aproveitei para pensar em mim, para refletir sobre a minha vida. Estava muito cansado também, porque foram 2 anos muitíssimo intensos, e aproveitei, tirando aquele episódio dos tiros lá em cima, em Custóias, que inclusive houve uma filha de um camarada meu que ficou ferida e não sei o quê, tirando esse episódio de provocações, a experiência de estar detido num quarto durante 1 mês e meio. As prisões têm uma voz, falam entre elas. Eu, passado 3 dias, sabia quem eram todos os militares que estavam na minha ala.
e do outro lado sabia quais eram outros. Não sei por carga d'água, armei-me em porta-voz daquela ala e nós fazia a chamada todos os dias às 8 da manhã, cantava-se o Grângulo e cantava-se o hino nacional, começava-se o dia assim. E aquela prisão, que era uma prisão de delito comum, além de estarem também detidos do outro lado da nossa, alguns ainda detidos da PDGS, aquela prisão entrou em sintonia com aqueles homens que estavam ali presos, que não tinham roubado nem matado ninguém. Alguma vez pensou que Portugal podia ter uma guerra civil? Pensei, e tentei evitá-lo o mais que eu podia. O que é que fez? Tentando encontrar consensos, permanentemente. E o Gonçalvismo para mim era isso. Era uma tentativa de encontrar consensos dentro dos militares quando as pessoas estavam muito extremadas, quer para um lado, quer para o outro. O que é que espera de Portugal? Eu sou um pessimista ativo, percebe? Eu, apesar disso, espero que nós vamos conseguir encontrar-nos, vamos conseguir ser capazes, que o bom senso vai imperar e que vamos ser capazes de encontrar o nosso destino. Eu ouço com muita atenção o professor Medina Carreira nos seus diagnósticos, mas não percebo o seu desespero, por quase parecer que não há solução para o nosso país, mas eu acredito que há solução. E a solução constrói-se todos os dias. Coronel Faria Paulino, muito obrigado por ter vindo à RTP. Nós colocamos um ponto final também neste programa em entrevista. Assim especial, desejo uma boa noite.